eu queria extrair uma palavra para vocês nessa noite, baseada nesse: perdoa as nossas dívidas. Vamos, leia comigo. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É interessante que a gente lê o texto, então faz uma análise mais profunda do que está dizendo o texto para a gente. Então tem dois pontos aqui a gente a discutir: as nossas dívidas e os nossos devedores. As nossas dívidas e os nossos devedores. Então, dois pontos ou duas situações que a gente precisa observar com muita clareza, né? Quais são essas nossas dívidas? Quem são os nossos devedores? Lógico, não é você que me emprestou o dinheiro, eu não te paguei ainda, não é você, né? Não é você que eu estou devendo, não é você que eu fiquei de pagar, até hoje não paguei. Não é isso aqui, não. Não está falando disso aqui o texto, né? Porque se for aplicar isso aí, você vai fazer uma distorção da Bíblia e usar indevidamente a Bíblia. Mas perdoa as nossas dívidas, né? E quais são essas dívidas que Jesus está referindo? As nossas dívidas que devemos, né, ao Senhor Deus. As nossas dívidas que devemos ao Senhor Deus. As dívidas que nós devemos ao Senhor Deus, né, elas foram pagas por Jesus Cristo. Foram pagas por Jesus Cristo de forma cabal, né, definitiva. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13, né, versículo 13, esta informação dessa dívida está bem clara, definida assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escritura de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz, sendo despojados os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, a nossa dívida que nós devíamos para Deus, Jesus pagou, tá? Jesus pagou as nossas dívidas. Jesus pagou as nossas dívidas de que forma? Oferecendo-se para morrer em cruz, oferecendo-se como oferta viva, santa e agradável ao Senhor. Ele pagou as nossas dívidas, né? Cumprindo aquele sacrifício de morrer na cruz como o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então, a nossa dívida para com o Senhor foi quitada, né? Ela no Salmo 49, essa dívida ninguém consegue pagar. Salmo 49, o escritor fala sobre essa dívida da seguinte forma, né? Nos 49, o Salmo fala assim para a gente sobre essa dívida, referindo a dívida, fala assim, ó: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da vida. Homem nenhum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não tem dinheiro, não tem dólar, não tem ouro, não tem diamante, não tem nada que consiga pagar essa conta. Então essa conta foi paga para nós, né, através de Jesus Cristo. Só Jesus é que consegue pagar essa dívida. Essa dívida refere ao preço do nosso resgate. Essa dívida refere ao preço da nossa redenção, né? Nossa redenção, né? Então, mas aí Jesus continua falando que nós temos uma outra dívida, que nós precisamos, nós temos que ter consciência das nossas dívidas. Aí, qual que é essa dívida que nós temos que pedir perdão? Essa dívida que a gente tem que pedir perdão como parte da nossa oração, né? Faz parte da oração, né? Perdoa as nossas dívidas.
aí eu analisando assim, pormenorizado, quais são essas dívidas, eu pensei, bom, a dívida, eu tenho uma dívida com o meu próximo. Eu tenho uma dívida com os meus próximos. Né? Os pais têm dívida com seus filhos. Os filhos têm dívida com seus pais. Né? Os amigos têm dívida com seus amigos. Os irmãos, dívida com seus irmãos. Os familiares, com dívida com seus familiares. Nós temos dívidas com os nossos vizinhos, com os nossos parentes e assim por diante. Então nós temos uma dívida com o nosso próximo, né? Então nós somos devedores, devedores dele, né? Nós somos devedores dos judeus, nós somos devedores, temos uma dívida com aqueles que ensinaram nós o caminho do Senhor, né? Nós temos uma dívida com aqueles que nos levou até nós a palavra de salvação, né? Nós temos uma dívida com aqueles que nos mostrou o caminho que nós devemos andar. Então, essa dívida faz parte da nossa vida. E essa dívida, a gente tem que procurar pagá-la, né? De uma forma ou de outra, mas a gente não consegue, na atualidade, cumprir esse pagamento. Então, o recurso que a gente tem é, Senhor, perdoa as minhas dívidas. Perdoa as minhas dívidas. E no livro de Romanos, esse assunto tratado pelo apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 7, ele fala bem assim, versículo 7 de Romanos, ele fala sobre exatamente, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como aos ignorantes. Paulo reconhecendo, eu sou devedor, eu tenho uma dívida com tanto aos gregos e aos bárbaros, quanto aos sábios e aos inteligentes. No capítulo 13 também de Romanos, do versículo 8 ao 10, o apóstolo Paulo tratando desse assunto, ele fala assim, não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois aquele que ama seu irmão tem cumprido a lei. Pois esse mandamento, não adulterarás, pois esse mandamento, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O preceito, ama seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, o apóstolo Paulo está referindo aqui que a gente é devedor, não deva outra coisa, não deva dinheiro, não deva o carro emprestado, não deva nada emprestado, mas devo o amor. Esse amor eu particularmente devo a vocês, e cada um de vocês deve um ao outro, tá? Nós devemos este amor. No capítulo 14, versículos 7 e 13, o apóstolo Paulo também continua tratando do assunto, ele fala bem assim: pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser o Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo ao Senhor Deus. E observando o texto aqui, o que Paulo está falando na verdade aqui, que essa conta, essa dívida, essa dívida que eu peço perdão, eu tenho que estar pedindo perdão, eu tenho que ter consciência que eu preciso de alguma forma da satisfação dessa dívida, né? Então, a gente pensando nisso, irmãos e irmãos, a gente vai analisar o seguinte: ter consciência que nós somos devedores um do outro, tá? Nós somos devedores um do outro. E
como nós somos devedores um ao outro, a gente tem que saber o seguinte: assim como nós não damos conta de pagar essa dívida, tem que pedir perdão, também aquele não dá conta também de pagar a dívida. Também não dá conta de pagar a dívida. Agora, a gente precisa compreender o seguinte: a nós o que cabe? Procurar, de alguma forma, mostrar diligência, cuidado, interesse, em nós cumprir esta palavra, cumprir esta obrigação. Mas sabendo que é tão grande a dívida, que a gente é obrigado. A gente precisa fazer da oração, a oração do Pai Nosso, uma oração onde a gente menciona nome, tá? Porque é muito fácil você pegar o Pai Nosso que está, perdoa as nossas dívidas. Você poderia falar, Deus, nominar a sua dívida, né? Perdoa a minha dívida para com meus pais, que eu devia tratá-los melhor e não tratei, Senhor. Perdoa a minha dívida para o meu irmão, que eu devia tratar melhor e não tratei. Perdoa a minha dívida para com minha esposa, que eu devia tratá-la melhor e não tratei. Perdoa a minha vida para com meu amigo, meu parente, e assim nominar. Porque a gente tem uma dívida. Aí, independente disso, a gente precisa ter consciência que precisamos orar. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. E a dívida que eu devo ao Amadeu, a dívida que eu devo ao Elias, a dívida que eu devo ao Fabiano, é o amor. O amor. E eu devo essa dívida, e nessa obrigação, dessa dívida que eu constituí com ele, eu preciso dar satisfação um dia para Deus, tá? Um dia eu vou prestar conta diante do Senhor, como eu lidei com o meu próximo diante da dívida que eu construí, que eu fiz, tá? O apóstolo Paulo é bem claro: eu sou devedor. Gente, a gente é devedor daquele parente que a gente esqueceu dele, sabe? A gente é devedor daquele vizinho que está sofrendo, que está padecendo de alguma dificuldade, e nós não levamos para ele a mensagem do Evangelho. A gente é devedor daquela pessoa que está aí passando dificuldade, luta. A gente é devedor. A gente é devedor daquele amigo que nós esquecemos de ligar para ele, saber como ele está. A gente é devedor daquelas pessoas que fizeram bem para a gente e a gente nunca mais voltou para agradecer. A gente é devedor. Então a gente não pode viver só para a gente, não. Viver só para si mesmo. Lembra-se, você está aqui sob efeito de que alguém te ajudou, tá? Eu falo assim, tem algumas pessoas que às vezes não consideram a vida pastoral, né? A vida pastoral. Mas eu às vezes olho aqui para algumas pessoas que elas são devedoras ao meu ministério, porque no meu ministério ela converteu, ela converteu, ficaram crentes, conheceram um ao outro, casaram, fizeram um casal abençoado, tiveram filhos cresceram, vão dar netos aí para eles. Aí, olha, eu tenho uma conta, você me deve, queridão, eu faço parte dessa bênção. Se você deve uma dívida para quem te ajudou, entendeu? Então essa dívida a gente tem que procurar de alguma forma dar satisfação, né? É sério, às vezes a gente esquece muito fácil, né? Aí a Bíblia está falando, olha, você tem uma dívida. A sua dívida que você não dava conta de pagar, paguei por você. Agora, a dívida que você tem com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu parente, né? Sabe, essa dívida você tem que dar um jeito. Ou você vai lá e conserta, ou peça perdão para Deus. Senhor, perdoa a minha dívida que eu tenho com o Sérgio, Senhor, né? Perdoa a minha dívida que eu tenho com o Barbosa, Senhor, né? Então eu preciso nominar a minha dívida, para que eu tenha consciência de que eu tenho de fato uma dívida em relação a alguém, tá? Amém? Aí vem os nossos devedores.
nossos devedores, assim como nós perdoamos nossos devedores. O problema sério desse texto aqui é assim como nós, assim como eu perdoo, sou perdoado. Esse que é o problema da convivência, esse que é a ponte que liga, né? Que liga a paz um com o outro, né? Assim como eu perdoo, eu também sou perdoado. Aí diz, assim como perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Aí, meus irmãos, aí é um problema sério. Quem é devedor seu? Quem é o devedor seu? Aqueles que te devem o amor. Aqueles que te devem o amor. Aqueles que deviam te ajudar, mas não ajudaram. Aqueles que deviam te socorrer, mas não socorreram. Aqueles que deviam te honrar, mas não honraram. Né? Aqueles que deviam te abraçar, não abraçou. Aquele que devia te visitar, não visitou. Aí você vai, o problema está aí. Aí você, em vez de perdoar, você condena. Você julga. Em vez de perdoar, você dá sentença sobre ele. Ei, cabra ingrato. Ei, pessoa que não paga o mal com o bem. Ei, e começa a julgar. Prezado, irmão, esse que é o problema meu e seu. Tá? Esse que é o problema. Esse pecado, infelizmente, eu cometi já certamente. Irmão, aquele fulano, ele devia ter feito para mim assim, porque eu fiz para ele assim. Ele devia me ter ajudado, ele devia ter me honrado. Irmão, eu não posso julgar, não posso cobrar, não posso condenar quem agiu comigo assim. A minha obrigação é perdoar ele como eu peço perdão para aqueles que me devem também. Amém? Agora veja bem, assim como você não consegue pagar as suas dívidas, não queira que os outros que te devem paguem. Assim como você não consegue pagar a sua dívida, não queira que os outros que te devem essa dívida te paguem. A sua atitude não é cobrá-lo, não é julgá-lo, é perdoá-lo. É perdoá-lo, não é? Então, não cobre, não condene, não julgue, não fique enraivecido por causa disso, não é? Porque não foi honrado por quem você esperava honra, não foi ajudado por quem você esperava ajuda, não foi socorrido por quem você esperava socorro. Aí você fica contrariada, com o coração magoado. Nossa, que gente ingrata, né? E tem tanta gente cometendo esse tipo de pecado. E começa a dizer, fulano tão ingrato por mim, né? Eu fiz tanto por ele, ele não fez nada por mim, né? E começa a julgar, a condenar, a dar uma sentença, né? Mas o texto diz, as nossas dívidas e os nossos devedores. Nossos devedores. Agora, vamos lá. Mateus 18, versículo 21 ao 35, nós temos aquela parábola do servo impiedoso. Diz assim, Pedro aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino de Deus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e deixou ir.
Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o, começou a sufocá-lo e a dizer: pague o que me deve. Pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho, implorou e disse: tem misericórdia, tem paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançar na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Meu amado, esta aqui é o tratamento desses dois problemas aqui, essas duas questões aqui, não é? Eu quero que você conscientize o seguinte, que a dívida que era impagável, que você jamais conseguiria pagar, não é a dívida do empréstimo do banco, não. Não é a dívida da indenização dali ou daqui. A dívida maior que você não conseguia pagar é a dívida que estava contra você nas ordenanças eternas. Havia contra você uma escritura, uma nota promissória de condenação contra você. Havia uma sentença contra você por essa dívida. E diz a Bíblia que Jesus pegou essa dívida, pegou essa nota promissória e cravou na cruz e publicou para toda a eternidade: a dívida dele está totalmente paga por mim, quando eu morri na cruz do Calvário para dar vida a ele. Aí, meu irmão, esta é a atitude que nós devemos imitar. Essa atitude que nós devemos fazer igual. Né? Aí, o homem que devia uma dívida impagável, implorou, foi perdoado. Depois saiu dali, encontrou uma pessoa que devia 100 denários. Uma dívidazinha miúda. Era um favorzinho miúdo, sabe? Era coisinha simples, era coisa miúda, era coisa fácil de ser pagada, mas ele estava sem condição de pagar. E por causa disso, ele não perdoou aquele homem e fez aquele homem passar vergonha, e fez aquele homem cair de joelho, implorar, e mandou ele lançar na prisão até que pagasse a dívida. Irmão, esse texto aqui é para nós, sabe? Às vezes a gente condena um amigo, um irmão, um parente, uma pessoa, porque não fez aquilo que nós achávamos que devia ter feito para a gente condena. Rapaz, nunca mais fala com vocês, você morreu para mim, tá? Você morreu. Olha, fique sabendo o seguinte: se você passar na rua direita, eu passo na esquerda. Se você for para lá, eu vou para cá. Nós não temos mais de encontrar. O crente que faz assim, ele não é digno do perdão que recebeu de Jesus. Ele não merece o perdão que Jesus lhe concedeu. Sabe, irmão, assim como o Senhor usou de misericórdia para comigo, eu preciso usar de misericórdia para com você. Assim como o Senhor usou de misericórdia para comigo, eu preciso usar de misericórdia para você. Seja um homem ou mulher de coração bom. Coração bom. Não pague nunca o bem com o mal, e nunca pague sempre o mal com o bem, e nunca pague o bem com o mal.
Eu sei que alguns de vocês, buscando no labirinto das suas intimidades almáticas, abrindo os quartos que você trancou e jogou a chave fora, existe alguém, uma pessoa, que você botou na prisão. Botou na prisão. Prisão do silêncio, prisão da inimizade, prisão daquela pessoa que você não quer mais que ele aproxime de você. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, a sua dívida é a mesma dele. Alguém perdoou você. E você deve também perdoar, assim como o Senhor te perdoou. Aleluia. Lucas 7, versículo 41, nós temos a seguinte expressão bíblica, 7:41, fala bem assim para nós: 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoa a dívida de ambos. Qual deles o amarás mais? Irmão, a dívida minha e a dívida do meu irmão, Deus perdoou. Agora, a dívida que nós temos um para com o outro, nós precisamos perdoar. Romanos 15, versículo 27, fala assim, 15 e 27, diz assim o texto. 27, aleluia. Tiveram prazer nisso, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. O apóstolo Paulo, falando para a igreja de Roma, que eles é devedor dos santos de Jerusalém, os apóstolos, os pregadores, os ministrantes da palavra de Deus, sabe? Os profetas, a gente é devedor. Aí, quando eu leio, eu vi o texto aqui de manhã, lendo o texto, eu disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, referindo à santidade de Deus, né? Venha teu reino sobre mim, sobre a minha casa, venha teu reino sobre a minha cidade, minha família, né? Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, seja feita a tua vontade na vida do meu irmão, seja feita a tua vontade na vida daquele casal, daquela família, seja feita a vontade na vida dos meus familiares, do meu vizinho, né? Irmão, aprenda uma coisa: seja feita a vontade, nomeia a quem você deseja que essa vontade seja feita. Seja feita a vontade de Deus na vida de vocês, membros dessa igreja. Seja feita a vontade de Deus na família de vocês, no dia a dia de vocês, nos seus negócios, nas suas decisões. Seja feita a vontade de Deus em cada um de vocês. Aí o texto de oração: assim na terra como no céu. Oh, irmão, se a vontade de Deus for feita aqui em nós, como é feita no céu, meu irmão, nós simplesmente estamos dizendo o seguinte: o céu nós estamos trazendo para a terra, e nós estamos vivendo, entrando nos efeitos e na glória que há nos céus, quando nós fazemos a vontade do Senhor Deus. A gente precisa saber uma coisa: olha, Jesus morreu para tirar nós do inferno, e nós precisamos perdoar, orar, sabe para quê? Para tirar o inferno de nós. Preste bem atenção: Jesus morreu para tirar nós do inferno, mas eu preciso orar: Senhor, perdoa
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos devedores. Porque eu preciso tirar de mim esse inferno. Quem não sabe perdoar, quem ficou devendo perdão, deixa eu falar para você que a sua paz não é verdadeira, a sua alegria não é constante. Você é perturbado pelo sentimento, pela amargura, pelo rancor ou pelo ódio, e aquela falta de perdão guardou em seu coração. Eu não tenho aqui, irmão, eu não quero aqui fazer um apelo assim, você tem alguma coisa contra o irmão, vai lá, perdoa. Mas eu quero pedir, pelo amor de Deus, traz a lembrança alguém que você precisa perdoar. E você vai orar: Pai, eu quero perdoar fulano de tal, ciclano, porque eu guardei um sentimento, eu achei que ele devia fazer para mim o que eu queria, e ele não fez. Irmão, ninguém deve obrigação para fazer para você o que você quer, não. Você que deve a obrigação de fazer o que Deus quer, porque Deus perdoou a sua dívida, que era impagável. Aí o texto continua: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, por favor. Graças a Deus. Eu vou pedir a liberdade aqui de trazer a Rainha aqui à frente, porque ela foi inspiradora dessa palavra. Quer ver que ela vai fazer uma oração. Deus vai usar ela para estar traduzindo o seu, que Deus precisa fazer com você nessa noite. Mas por favor, sabe aquela pessoa, todo mundo tem, irmão, todo mundo tem, pior que todo mundo tem. Todo mundo tem. Ou não tem, Ricardo? Tem sim, rapaz. Ou não tem, Renato? Tem sim. Tem, mas tem mesmo. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Que o Espírito do perdão, Senhor, seja derramado no coração nosso. Que nós sejamos pessoas de coração livre, Senhor. Que não devemos, ó Pai, estar cobrando de ninguém. Quem deve o amor, que deve a atenção, que deve honra a mim. Mas que eu seja, ó Pai, pessoa que perdoa cada dia a vida deles. Aleluia. Aleluia. Eu peço a vocês perdão, porque eu devia amar vocês mais que eu amo. Peço você perdão, Pedro, que eu devia te amar mais que amo. Eu peço perdão a você, Valério, ao Rinaldo, ao Luiz, ao Marion, que devia amar mais, às vezes não amo tanto, mas eu preciso, perdoo as minhas dívidas, Senhor, assim como também eu perdoo os meus devedores. Aleluia! Assim como também perdoo os meus devedores. Adora Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você traga a memória agora, em nome de Jesus, o nome de pessoas, de alguém que você por acaso ficou sentindo, magoado, ferido, esperando que ela te perdoasse. Não, você que deve pedir perdão. Agora você talvez não tenha a oportunidade de estar lá. Você vai orar: Pai, perdoa o fulano que eu fiquei ofendido, e assim por diante. Deus vai te ouvir essa oração, e após oração de perdão, você vai sentir o clima espiritual, o clima celestial, o clima do céu derramar nessa igreja, e nós ser saturados pela glória do reino de Deus aqui presente. Amém, vamos orar. Senhor, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Graça sobre graça o Senhor tem para nós. O Senhor tem hoje libertação para nossa alma. O perdão cura a alma.
O perdão nos tira do cárcere. O perdão tira a nossa alma da prisão. E hoje o Senhor trouxe libertação a esta casa. Nós jamais perdoaremos mais do que fomos perdoados. Nós fomos alcançados pela graça redentora. E nós queremos hoje liberar o perdão, liberar a nossa alma desta prisão, de toda amarra de Satanás. Porque nós somos livres, livres. Nós fomos resgatados do poder do pecado e da morte. Nós fomos livres. Somos livres para amar, livres para aceitar, livres para libertar. Em nome de Jesus, curados para curar, curados para curar, renovados, resgatados para resgatar. Senhor, nesta noite o Senhor nos tira do lugar da opressão, do lugar do vitimismo, do lugar da autocomiseração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar que nós não temos tempo para perder com ressentimento. Nós abrimos mão da mágoa, nós abrimos mão de tudo aquilo que quer se alojar dentro da nossa alma. Na autoridade do nome de Jesus, nós nos libertamos, nós estamos livres. Em nome de Jesus, vem sobre nós com esta graça, com este renovo. Vem sobre nós, Senhor, com esta restauração. Em nome de Jesus, nós queremos sentir o fardo da mágoa caindo de nossos ombros. O fardo da mágoa cai agora, na autoridade do nome de Jesus.